Olá, tudo bem? Eu quero começar este vídeo pedindo a vossa colaboração para o canal, se inscrevendo, caso não se inscreveu ainda, partilhando nas redes sociais, deixando o seu like ou dislike, conforme você goste ou não dos vídeos, e deixando o seu comentário. O seu comentário é extremamente importante, não só porque me permite ter uma noção de como as mensagens chegam até vocês, como vocês compreendem aquilo que eu digo, mas porque entendo que nessa troca de opiniões todos nós aprendemos um pouco mais. Eu não tinha previsto gravar um vídeo hoje, mas acabei de assistir a algo que, embora não seja a primeira vez que eu ouço, me indigna bastante. E eu senti mesmo a necessidade que tinha que falar sobre isto, porque há muito tempo eu não falo sobre essa questão que tem a ver com a Selic, mas incomoda-me bastante que quando a hipocrisia das pessoas de mercado e até de alguns mídias tradicionais deixa de ser apenas hipocrisia e passa a ser uma questão de caráter ou da falta dele. Porquê é que eu digo isso? Primeiro, porque sempre que se fala de Selic, os mídias têm por tradição, não sei porquê, ou melhor, talvez até saiba, convidar apenas para falar sobre questões da inflação economistas ligados aos mercados e economistas que se sabem qual a sua posição em relação às taxas. Há vários economistas que criticam as taxas, há empresários que criticam as taxas Selicas, mas esses nunca são chamados a dar a sua opinião. Sempre que se fala de Selic, sempre que se fala de taxas de juro supostamente para combater a inflação, o que se chama são as pessoas de mercado. Mas o que eu acabei de ouvir hoje me revoltou de tal maneira porque está evidente o que a análise não é uma análise técnica. É uma questão de caráter. As pessoas que não entendem o que é dito não percebem que o que está por trás de certas afirmações tem a ver com interesse próprio. Porque uma Selic a 15%, com a inflação a rondar os 4,5%, estamos a falar de um ganho líquido só para manter o dinheiro em Selic com 100% de garantia de mais de 10%. Uma pessoa que coloque, por exemplo, R$ 1 milhão em janeiro, se a inflação média no final do ano for, por exemplo, de 5%, com uma taxa Selic de 15%, vai ganhar sem fazer absolutamente nenhum esforço 100 mil reais líquidos. Ou seja, 100 mil reais, na verdade elas ganham 150 mil reais, mas como 5% seria comido, digamos assim, pela inflação, seria easy money, dinheiro fácil, ganho ao longo de um ano 100 mil reais apenas se beneficiando da taxa de inflação. Muito bem. Da taxa de inflação e da Selic correspondente. Então, o que é que diz esse analista que eu acabei de ouvir agora na Globo News? Ele começa a fazer um discurso que me despertou a atenção. Será que pela primeira vez eu ouvi um analista de mercado a atacar a Selic? Ele começa por dizer que desde o ano 2000 a Selic não tinha, não era tão elevada.
em poucos períodos, desde o ano 2000, nós tivemos Selic equivalente a que temos hoje. Só que depois, a seguir, ele defendeu que seja mesmo assim, que a Selic assim é que está certa. E eu, espera lá, será que esta Selic é compatível com o que existiu antes? Será que a inflação hoje é maior do que a inflação que existiu antes? Sim, porque os números da economia apontam que este governo, que é tão atacado porque, segundo eles, não se preocupam com a questão da inflação, este governo, todos os números apontam que será o governo com a menor média de inflação em 4 anos. Então, por uma questão óbvia, não é preciso ser economista, não é preciso ser matemático para entender, que se nós temos uma inflação média mais baixa dos últimos 25 anos, que a Selic deveria ser também ela mais baixa proporcionalmente também durante esse período. Isto é apenas um raciocínio lógico, não é nada mais do que isso. É apenas lógica, aplicação da lógica. Muito bem. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa extremamente rápida, pedi a uma inteligência artificial para me elaborar uma tabela com os seguintes dados que vocês vão ver a seguir. Uma coluna com o ano, outra coluna com a taxa de inflação nesse ano e outra coluna com a Selic nesse ano. Desde o ano 2000 até hoje. Então, vamos ver qual foi a resposta que eu recebi e vamos analisar essa resposta de uma forma que seria aquela que se esperaria de alguém que vai fazer uma análise técnica e séria para a televisão. Vamos então verificar qual foi a resposta que essa inteligência artificial me acabou de dar. Bom, esta foi a tabela que a inteligência artificial, com base na pergunta que eu fiz, elaborou. Está aqui os anos, de 2000 até hoje, a inflação e a Selic nesse período. Com base nisto, eu resolvi trabalhar melhor esses números e, para isso, eu gerei, com base nele, esta folha de cálculo, em que eu comecei por acrescentar o ano 2025, porque a inteligência artificial, naturalmente, ainda não tem esses dados, e que a inflação prevista está em 4,45, ou seja, dentro da meta, que é de 4,5, e a Selic está em 15%. Ou seja, um ganho real que realmente é extremamente atrativo para o dinheiro especulativo, para pessoas que têm dinheiro lá fora, trazerem para o país, porque em nenhuma parte do mundo elas vão ganhar este dinheiro de forma tão fácil. Sem risco nenhum, não é? E depois, o que é que eu fiz? Fui elaborar qual foi a inflação média nesses 26 anos, que é este valor que aí está, 6,18. Qual foi a Selic média neste período? 12,54, ou seja, um ganho real de 6,36, o que reforça a ideia de que o Brasil realmente é excelente para quem tem dinheiro, para mandar dinheiro para o Brasil e ganhar de forma especulativa. E algumas pessoas podem achar que isto é um bom negócio, o dinheiro vindo do estrangeiro para entrar no Brasil, mas ele de facto é bom negócio quando é para investir na economia real. Quando é para se aproveitar do ganho real do juro, é péssimo. Porquê? Porque esse dinheiro vai rapidamente voltar ao país de origem, logo que os juros deixem de compensar. E junto com ele vai levar todo o juro que acumulou durante esse período. Portanto, esse tipo de dinheiro especulativo é um péssimo negócio quando vem para o país. Então eu resolvi saber até que ponto que existia uma componente ideológica, embora para mim já fosse evidente que sim,
e comecei por calcular qual foi a inflação média antes da entrada do governo Lula, que é esta que aqui está, 6,38, e a Selic, com uma Selic média de 12,34. Ou seja, temos aqui um ganho real de cerca de 6% que acompanha esta média que aqui está. Que, ao contrário de atualmente, em que se fala que existe um descontrole, e houve uma coisa na fala deste senhor que me incomodou bastante, foi quando ele falou que este governo não estava preocupado com a questão do crescimento da dívida. Sendo que é preciso que as pessoas entendam que cada 1% de Selic acima do razoável são 40 bilhões de reais do orçamento que vai ser destinado a pagar pessoas dessa economia que não gera riqueza, que é desse dinheiro especulativo. Ou seja, quem está a fazer essa análise, está a fazer uma análise não com base técnica, mas com base nos seus próprios interesses. Porque é muito mais fácil ganhar 10% de ganho real sem risco do que querer ganhar, sei lá, 20, 30%, correndo o risco de perder até o capital se a coisa não correr bem. E, inclusivamente, com ganhos, se vier a acontecer, a longo prazo. Não, isto aqui é dinheiro garantido todos os anos, caindo na conta, sem risco absolutamente nenhum. Até porque esse dinheiro só se perderia se o próprio Estado falisse. E o Estado nunca vai à falência, porque, em última análise, ele pode sempre imprimir dinheiro, que ele tenha poder para isso. Portanto, isto está desde logo evidenciado que existe sim aqui uma componente fortemente ideológica. Então eu resolvi ir um pouco mais além e fiz aqui esta análise. E durante o período de governos de centro-direita, como o caso do Fernando Henrique Cardoso e do Temer, e de extrema-direita, como é que foi? Bom, neste caso, vocês estão a ver aí que a inflação média é superior à inflação durante o governo Lula e Dilma, sendo que os governos do Lula e Dilma são tratados como sendo os governos que não se preocupam com questões fiscais, e, no entanto, a inflação nos 3 períodos que o Lula esteve e no período da Dilma é inferior. E inferior não é pouca coisa. Nós estamos a ver aí que isso é inferior em quase 1%. É quase 1% inferior. E, por outro lado, a Selic é cerca de 2%. A Selic média é cerca de 2% superior. Ou seja, vamos fazer aqui num instante uma conta muito, muito rápida, que é que vamos ver qual é o ganho real em cada um desses períodos. Ora, vejam só. Enquanto nos períodos de governos de centro-direita e extrema-direita o ganho real foi de 4,74, no período Lula e Dilma esse ganho foi de 7,37. Isto só reforça que existe sim uma componente ideológica. Mas agora eu quero-vos mostrar algo que realmente me chocou quando eu vi. E este algo tem a ver com este númerozinho que está aqui. 0,29. Da onde vem esse 0,29? Pois bem, meus amigos, esse 0,29 foi a taxa de juro real durante os 4 anos de governo Bolsonaro. É verdade. Enquanto que no governo Lula, Fernando Henrique, Temer e Bolsonaro, reparem, a inflação média foi de 4,74, sendo que no período Bolsonaro, que impacta fortemente este período, foi de 0,29 apenas. No período Lula e Temer, o ganho real foi de 7,34. E porquê que isto acontece? É por isto que aqui está. É que, reparem só qual foi o ganho real da Selic durante o governo Bolsonaro.
nunca foi tão baixo. O que quer dizer que os mercados não só apoiam governos e tentam intervir na política, apoiando os governos de centro-direita ou de direita, mas, sobretudo, eles gostam mesmo é de governos de extrema-direita. Porque, reparem, em 2019 o ganho real foi de 1,86, embora a Covid, alguém pode falar da questão da Covid, chama-se Covid-19, o impacto dela foi realmente em 2020. Em 2020, o ganho real foi de 1,36 e em 2021, onde já a Covid já estava a perder força, chegou a quase 5%. E só em 2022 é que houve ganho real significativo, mas mesmo assim, cerca de metade do ganho real que existe hoje no governo Lula. E em 2022 já não existia Covid. De qualquer forma, nesse período, seria muito mais normal o contrário, ou seja, que a Selic fosse maior do que noutro período. Mas isso aí é apenas uma opinião pessoal, mas o que importa realmente é olhar para esta realidade. Como é que é possível que em nenhum momento se tenha ouvido falar contra o Banco Central durante o governo Bolsonaro, muito pelo e sempre que se ouvia era sempre no sentido elogioso da pessoa que lá estava, sendo que essa pessoa manteve durante esse período uma taxa real a nível daquilo que que seria normal aqui na Europa ou nos Estados Unidos, porque nessas regiões, inclusivamente, já houve até taxa de juros reais negativas. No período ali depois da crise de 2008, chegou-se mesmo a se cobrar taxa de juro real negativa, aliás, taxa real negativa e não de juro real apenas. Ou seja, as pessoas que perdiam dinheiro no banco, por exemplo, aqui na Europa, para se salvar a economia europeia da crise, o então governador do Banco Central Europeu, o Mário Draghi, resolveu colocar na conta de cada um dos países, em função da economia de cada país, um determinado valor, em que se esses países não usassem esse dinheiro, eles iriam perder. Porquê? Porque a taxa de juros é negativa. Ou seja, cada ano que o dinheiro lá permanecesse, o dinheiro, em vez de aumentar com o juro, ele diminuía, porque o juro era negativo. Portugal, por exemplo, chegou a estar a perder cerca de 400 milhões de euros por ano, só pelo facto de não estar a usar o dinheiro na velocidade que o Mário Draghi pretendia que se usasse para combater a crise no sistema financeiro europeu. E isto, inclusivamente, levanta outras questões, que é sempre que se fala que o dinheiro não cresce em árvores. Realmente não cresce em árvores, ele apenas produz quando os governos querem e na quantidade que os governos querem. Porque, basicamente, o que o Mário Draghi fez nem precisou mandar correr as impressoras, porque hoje em dia já não se usa-se cada vez menos dinheiro em papel. A única coisa que fez foi mandar colocar saldo nas contas de cada um dos países. E dessa forma gerou-se dinheiro a partir do nada. E isso acontece frequentemente na economia. Portanto, quando vos falar sempre que não há dinheiro para qualquer coisa, tenham sempre presente esta realidade. Os governos têm sim, não é só o governo do Brasil, é o governo de todo o mundo, inclusivamente no caso da União Europeia, da zona euro, que são vários países, existe sim o poder de gerar dinheiro quando se quer e quanto se quer. É uma questão de querer. Aliás,
Eu costumo citar o facto de que não conheço nenhum caso de guerra que se deixou de travar por falta de dinheiro. Vejo o caso da Ucrânia, que é um país que está arrasado financeiramente, no entanto, continua a receber grandes quantidades de dinheiro para manter a guerra e já sei que vai haver algumas pessoas já logo a comentar: então você é contra a Ucrânia poder se defender. Não, não tem nada a ver com isso. O que eu estou a falar só da questão do dinheiro. Apenas o que eu quero que vocês tenham em conta é que tenham muito cuidado quando digam não há dinheiro para isto, porque não é bem assim. O dinheiro, havendo vontade, o dinheiro aparece sempre, existe sempre. E, portanto, era isto que eu queria vos mostrar, para vocês verem como chega a ser asqueroso alguns comentários e mostra como os próprios mídias tradicionais, sobretudo os grandes mídias, se preocupam muito mais com defender certos interesses que, sobretudo, interesse das entidades que fazem publicidade, como o sistema financeiro, nos mídias, do que fazer uma análise realista e dar informação honesta, informação real à população. Não é por acaso que sempre que se trata do sistema financeiro e da economia, os economistas que são chamados a dar opinião são economistas da área do mercado que têm os seus próprios interesses e usam esse espaço para defender os seus interesses, e esses mídias sabem disso. Eu não posso afirmar, mas chego a acreditar que não se trata propriamente de convite, mas que pode ser até que essas pessoas paguem para aparecer, porque é uma excelente publicidade, não só para as empresas que eles representam, como para os seus próprios clientes, que ter uma pessoa sendo vista nacionalmente defendendo os seus interesses. E é disto que se trata. Não se trata, esses economistas não vão ali para falar do interesse nacional, do que importa ao país, eles vão defender os seus próprios interesses e isso está cada vez mais evidente. Bom, ficam por aqui. Está na hora de assistir ao futebol. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.